Aqui, então, a gente fala das estratégias para você ter um negócio lucrativo e próspero sem perder a qualidade de vida. Eu sou Raquel Travassos. E eu, Mary Gomes, e o tema de hoje é as 3 estratégias para se ter mais clientes, né? Que esse é um dos pilares, né, Raquel? Sim. Dos negócios blindados, né? Na verdade, a gente tem, né? Vamos adiantar um pouquinho, né? Que a gente vai sempre trabalhar em 4 pilares, basicamente, né? Nós temos planejamento, temos a parte de finanças, de desempenho, a parte de clientes, que é onde a gente vai dar o zoom efetivamente, e a parte aí de você. Sim, porque você, dona do negócio, tem sempre que olhar para você mesmo para que o seu negócio seja um reflexo de um bem-estar seu, né? Isso é muito importante, né, Raquel? Porque, Sim. assim, muitas das pessoas que hoje têm um negócio, elas foram criadas sob uma crença, né, de que tudo é muito difícil para você ter um negócio, você vai ter que trabalhar exacerbadamente. E isso foi uma crença que se formou no período aí de 80, né, 90, a gente sempre foi uma geração que escutou muito isso, né? Então, na verdade, a gente vem desmistificar isso exatamente tratando esse pilar de você, né? Então, junto aos outros também, para ser a base correta, né? Digamos assim. Isso aí. Mas hoje o Zoom é cliente, né? A gente vai focar nesse pilar, né, Mary? De todos os pilares que a gente tem aí como base do nosso conteúdo e do nosso método, o que a gente vai falar de clientes. Isso aí. Porque eles são, né, na verdade, assim, quando você fala e quer atender o maior número, o melhor desses clientes, você tem que pensar principalmente, toda hora esbarrando aqui, nas necessidades, né, desses clientes, né? E aí você tem digamos assim, umas etapas, né, pela qual qualquer ser humano passa em termos de necessidade, né? O que a gente chama de uma pirâmide mesmo, né? Você tem a sua base, o que a gente chama das necessidades básicas, né? Poderíamos dizer até que fisiológicas, né? Então, ali está ligado propriamente à sobrevivência do ser humano, né? Ali você tem alimentação, tem as condições de saúde, tem as condições físicas mesmo, né? De água, a coisa básica, né? Como é que se dá o nome, gente? De esgoto, essas coisas? Esqueci o nome. Saneamento, né? Saneamento. É a parte de sobrevivência mesmo, né? De dignidade até, talvez, né? Isso, dignidade, exatamente. Então, essa é o alicerce dessa pirâmide, né? E essa pirâmide não é dizer assim, uma vez que você passou, né, para um outro nível, você simplesmente exclui os demais. Não, você continua com todas aquelas necessidades, mas você simplesmente passou para um outro nível. E elas meio que se conversam entre si. Mas você também não consegue estar no nível da pirâmide, né, abaixo, e já pensar no de cima. Não, quando você está naquele nível e você ainda não conseguiu suprir minimamente aquela condição, você não consegue nem pensar no próximo, né? No próximo nível. Então, o primeiro, como eu falei, são as condições fisiológicas, né? Os Depois, primeiros a gente... níveis, né, Mary, são os níveis mais urgentes, né? São aqueles. Então, a pirâmide ela é composta aí de 5 níveis, né? De necessidade. E quanto mais na base, que é o que a Mary está falando, né? Mais urgente é a sua necessidade de suprir. E aí, conforme você vai suprindo essa necessidade da base fisiológica, por exemplo, que foi o que ela já falou, você vai, aí depois que você supre as suas necessidades fisiológicas, você vai pensar nas demais, que aí ela vai seguir falando. Isso aí. Então, a próxima, né, é propriamente a de segurança, né, que também vem, assim, digamos, dos nossos primórdios, né? Então, a gente, quando estava lá na época das cavernas, nós, seres humanos, também tínhamos essa questão da segurança, né? Por isso, exatamente, a gente está sempre, digamos assim, com as anteninhas ligadas, né? Porque você tinha que sobreviver na época, frente a todos os riscos, né? De animais, de outras tribos, enfim. E isso, né, por incrível que pareça, ainda persiste, né? Então, a gente já até falou aqui numa outra live, né, Raquel, que, por exemplo, quando você está ouvindo muito essas coisas
você liga a televisão num jornal, está sempre na desgraça, né? Exatamente, eles sabem, as mídias sabem que você trabalha no seu cérebro exatamente essa parte do cérebro que é mais primitivo, né? Então, ele está sempre ligado para que você corra o menor risco possível. Então, por isso que você fica prestando atenção nas coisas que é desgraça. Você passa na estrada e vê um acidente, você já olha aquilo automaticamente. Aí você acaba se formando aquela fila interminável de gente querendo ver. Na verdade é isso, porque você está ligado fortemente à segurança, à sua necessidade, né? Enquanto ser primitivo, à sua segurança. Inclusive, inclusive isso é tão forte, né, que tem estudos, né, que revelam isso, que a gente tende a ficar procrastinando, é difícil a gente se mover justamente porque a gente está lá no nosso subconsciente da nossa era primitiva, a gente está guardando as energias para poder agir efetivamente no momento de perigo. O nosso corpo ele vai estar sempre agindo para sobrevivência e para reprodução. Essas são as duas fontes primárias de automaticidade da nossa mente, né? É reprodução e sobrevivência. Então, se aquilo que a gente está fazendo não é para reprodução e não para sobrevivência, você vai tender a ser mais difícil você fazer. Exatamente isso. Tudo tem um porquê, né? Se você for pegar isso historicamente, nasce mesmo lá de trás, né? Isso aí é bem interessante. E nessa parte da segurança envolve tanto a sua própria segurança quanto a da sua família, né? E aí envolve também estabilidade no emprego, condição... Olá, Sheila! Sua condição no lar também, na onde você vive, né? Na sua comunidade, enfim. Então, segurança é o segundo estágio. Depois, a gente vai para o terceiro estágio, que é o estágio de socialização, né? O lado social da pessoa, né? Do ser humano. E aí, você trabalha com sentimentos de aceitação, de amizade, de associação. Sempre, né? O ser humano vai procurar um grupo de pertencimento, né? E isso é muito interessante, até porque, por exemplo, quando você quer um objetivo, o interessante é você buscar pessoas que estejam exatamente ligados ao mesmo objetivo que você. Exatamente para quê? Para poder caminhar, né, em prol da mesma coisa. Imagina você está indo para um lado, o outro está te puxando para o outro, acaba os dois não chegando a lugar nenhum, né? Então, isso é importante. E aí tem até um ditado que eu gosto muito de repetir, eu repito muito para mim mesmo, né? Se você quer voar com águias, não vive em terreno de peru. É isso, você tem que procurar se socializar com as pessoas que têm, né, o mesmo objetivo parecido com o seu. E preferencialmente, então, né, Mary, que você seja o mais burro da roda, porque aí você tende a crescer. Se você é o mais inteligente da roda sempre, você vai estar sempre, vai ser sempre mais difícil você crescer. Então, tente sempre estar com pessoas que têm o mesmo objetivo, mas que estejam em níveis acima, porque você vai tender a aprender mais com essas pessoas, né? Exatamente. É aquela história de você ser mais mestre ou mais discípulo, né? Você tem que contrabalançar isso aí, porque senão fica você só ensinando, um dia aquele seu ensinamento já perdeu, digamos assim, a validade, né? Então é importante que você busque sempre novos conhecimentos, e daí dos mais diversos assuntos, né? Se eu quero entender mais de investimento, eu vou procurar pessoas que estejam nesse rol de entendimento, enfim, de qualquer tema que você ache importante e necessário para o seu crescimento. Então, o terceiro, o patamar da pirâmide é social, né? Depois, a gente vai para um quarto nível, né, que é o da estima. O que é isso? Exatamente trabalhar a autoconfiança, né, independência, reputação da pessoa. Então, é importante que ela se sinta não só aceita, mas como aquilo te diga efetivamente alguma coisa para o seu crescimento. Que ele diga assim, eu sou útil, né, para a sociedade, eu sou útil para a minha família, enfim. Isso criando necessariamente uma autoestima mais consolidada. Porque a gente sabe que até para a gente criar novos negócios, para a gente expandir um negócio também, você precisa dessa autoconfiança, porque senão você não vai a lugar nenhum, vai ficar ali patinando naquele mesmo lugar, ficando na zona de conforto, exatamente porque você não tem consciência da sua potencialidade, né? Então, é importante essa autoconfiança. E por último, no topo da pirâmide, tem a necessidade de autorrealização.
Então, você entende o seguinte, você nesse patamar, né, você já chegou no topo, e aí você busca exatamente crescer o seu potencial, se autodesenvolver, ter maior criatividade, poder de criatividade, de se expressar muito, principalmente mais em público, enfim, você já procura uma coisa de autorrealização, quer dizer, você já se identificou, já cresceu sua autoestima, já tem uma autoconfiança, e aí você busca uma autorrealização. Então, esses são os 5 grupos que você tem aí de crescimento e necessidade. E aí, é importante você que tem um negócio, você entender o seu negócio está ligado propriamente a que nível dessa pirâmide. Né? É importante você entender, por exemplo, se eu estou no nível de sobrevivência, eu coloco, por exemplo, um restaurante, eu já estou mais nos 2 primeiros níveis, né? Se eu já faço, sei lá, cursos de oratória, eu já estou mais no nível de autorrealização, numa parte social. É importante, sim, que você correlacionar, entender a pirâmide e correlacionar que tipos de negócio eu tenho e que necessidades eu atendo dentro dessa pirâmide. A segunda coisa que você tem que olhar é do rol dos seus clientes, qual nível ela busca, né? Então, eu, por exemplo, posso ter um restaurante que eu estou mais correlacionado à fisiologia e à segurança, porém, os meus clientes já estão, né, um start lá, eles já estão no nível mais de autoconfiança e na parte social. Então, significa o quê? Que meu nível de atendimento já tem que ser diferente. Eu não estou naquele nível da base, né? Aí eu vou ter, tipo, pratos um menu mais restrito. Não, eu vou ter que dar um outro nível de atendimento, eu vou ter que dar um outro nível de alimentação. O meu ambiente vai ter que ser totalmente diferente. Por quê? Porque, embora eu esteja no nível da base, né, ligado à alimentação, os meus clientes já estão em um outro nível da pirâmide. Então, tem sempre que correlacionar essas necessidades do seu negócio com as necessidades do seu cliente. Nesse seu exemplo, né, Mary? Sim, nesse seu exemplo, esses clientes, eles já não estão com essa necessidade fisiológica, eles não estão ali para suprir a necessidade fisiológica, né? Muito provavelmente eles estão ali para uma necessidade social, de estima, e aí estão buscando experiência, sofisticação, né? E aí é legal só ressaltar que, os meus clientes estão, a gente se posiciona para o cliente que a gente quer trabalhar, né? Talvez você esteja aí no seu negócio e não tenha clareza de que a gente escolhe quem é o nosso cliente. Quando a gente se coloca no mercado e a gente vai vai vender um produto ou um serviço, a gente pode definir para quem a gente quer vender, né? Claro que você vai ter que ter pesquisa, você vai ter que entender se aquilo que você quer oferecer para determinado tipo de cliente é o que aquele cliente realmente quer. Mas você tendo escolhido, ou você estando ali meio por acaso, né, tendo aberto um restaurante, mas está atendendo não uma necessidade fisiológica, mas uma necessidade mais de estima, você precisa, como a Mary falou, você precisa ter essa clareza, né, de qual nível da pirâmide o seu negócio está se posicionando, como é que seus clientes estão, que tipo de necessidade seus clientes, a maior parte dos seus clientes já tem atendidos, para que você se posicione tanto na prestação do produto ou serviço, quanto na comunicação, né? Porque é muito importante você estar com a clareza da comunicação perante os seus clientes. Porque você pode ter clareza ali do seu negócio, mas você não está comunicando isso claramente. E aí você pode pegar um ou outro cliente, ou começar a pegar muitos clientes que não estão prontos para o seu produto e serviço, né? Eles estão numa base ali de fisiologia, de sobrevivência, mas o seu restaurante é um restaurante mais de social. E aí esse cliente vai vir e vai achar um absurdo, vai achar caro, vai achar que seu produto é ruim, vai achar que você enganou ele. Então, a comunicação é extremamente relevante para apoiar esse processo aí de identificação do seu nível, do seu negócio na pirâmide, né? Isso. Até porque, né, você pode até criar, eu já conheci restaurantes, né, que você tem aquela experiência às cegas, né? Então, que você experimenta os pratos vendados, né? Então, quer dizer, é uma experiência que a pessoa criou em função exatamente de uma observação do que os clientes gostariam. Então, ele fez uma coisa bem diferente, né?
e trouxe um reconhecimento. Ele é único no mercado, quer dizer, agora já tem até mais algumas opções, mas assim, ele é único, foi identificado como criativo e tal, por fazer esse tipo de experiência para os seus clientes, né? E você só conhece isso quando entende efetivamente, como você falou, a pessoa com quem você vai lidar, né? Essa pessoa, né, você vai ter que olhar como um ser único, efetivamente, né? Imagina, como você falou, qual é o meu melhor cliente e como eu vou me comunicar com ele. E aí a gente também já ouviu falar muito, eu vou definir um público-alvo. Hoje em dia você tem a figura do que a gente chama de persona, né, que é diferente do público-alvo. O público-alvo, ele é mais, digamos assim, mais abrangente, né? Ele não entra tão na especificidade do cliente, né? Você tem uma definição mais ampla, não se preocupa tanto, principalmente com hábitos, né? Os hábitos daquele grupo, né? Você pode ter numa linha só geral. Ele não pensa numa pessoa especificamente, por isso que o outro ele se chama persona, que vem exatamente do pessoa, né? Quando você já começa a buscar a definição da sua persona, você já busca os hábitos especificamente dela. Então, quem é? Eu vou até nomear, né, Raquel? Vou botar assim, eu atendo a Ana Maria. Então, ela vai ser a minha figura, digamos assim, a bonequinha, né, que vai representar todos os meus clientes, né? Então, ali, quando você define esse seu melhor cliente, você vai definir e buscar identificar vários itens, né? Então, por exemplo, alguns deles, né? Profissão, faixa etária, sexo, faixa salarial, onde ele vive. Isso, de certa forma, até você buscaria também, num certo patamar, no público-alvo. Porém, quando você desce para a persona, você já busca o quê? Quais são os objetivos dela, exatamente para você oferecer uma necessidade específica daquela pessoa. Quais são os seus medos, né? Quais são os seus valores? Isso é muito, muito voltado exatamente a um grupo de pessoas, né? Aquela classificação de pessoas mais, digamos assim, detalhada, né? Qual busca você, por exemplo, você pode buscar também quais são as suas frustrações, né? Por exemplo, eu sou uma mulher, eu não tenho tempo, a minha frustração é não conseguir me cuidar num salão, porque eu não tenho nenhum tempo de sair de casa para fazer unha. E aí, por exemplo, você pode, através dessa percepção, que é uma frustração para o seu cliente, para a sua cliente, né? Você passar a atender em casa. Então, quer dizer, você atendeu uma frustração dela. Então, por isso que é importante você buscar essas informações efetivas no mercado, junto aos seus clientes, né? Porque, na verdade, no final das contas, você vai fazer o quê? Vai resolver, né, o problema dela, né? Vai resolver aquela dor ou aquela frustração. Você vai criar um negócio, um produto dentro do seu negócio, pode ser um item, né, dentro dele, uma vertente, para resolver essas questões. E essa é a melhor... Não, conclui, depois eu falo. Não, e essa é a melhor maneira, né, de você ter sucesso, né? Porque quando você verifica, como de fato aquela pessoa tem uma dor e você resolve aquela dor, aí você tem 100% de agregação a esse cliente, né? Porque ele te reconhece como de fato alguém que resolve, né? E quando você busca, até por exemplo, né, quando você procura alguém para resolver um problema, né, você nem busca quem está mais sem nada para fazer, né? Você procura o quê? Quem resolve. Mesmo que quem resolva esteja ocupado, né? Você vai nesta pessoa. Fala. Exato. Não, só para complementar da persona em si, né? A persona é a representação daquele seu cliente ideal. Então, você não precisa pegar a característica de um cliente só seu ideal. Você pode pegar aí os seus melhores clientes, ou se você não tem muitos clientes, imaginar o que seria essa figura do seu cliente ideal, que características ele teria, quais seriam as dores que ele tem, as frustrações, como a Mary falou, o que ele almeja, né? O que ele sonha, o que ele quer alcançar, para que você construa a sua narrativa do seu produto, do seu serviço, da sua comunicação perante esse cliente, com base nessa personificação do seu cliente ideal, que é a persona, que é a definição da persona. Inclusive, vocês que estão assistindo aí, depois digam aqui pra gente se vocês já têm a persona de vocês definidas, se vocês têm alguma dúvida.
E uma coisa legal que eu acho que de falar, né, Mary, que a gente sempre quando fala dessas questões de definição mais teóricas, as pessoas sempre acham que é assim, eu vou começar o negócio, aí eu vou escrever ali, vou definir minha persona, e aí eu defini, escrevi ali no papel, guardei na gaveta e segui a vida. E aí você às vezes nem olha mais para aquilo. E é importante que vocês entendam que esse tipo de definição você faz e você tem que estar sempre olhando para aquilo, né? Entendendo o quanto aquilo está aderente à sua realidade atual, se você precisa revisar. No início é comum que você vá mudar muitas vezes, porque você ainda está entendendo exatamente, né? Você pensou, você vislumbrou algo para você. A Ana tá aqui falando que ela tem uma persona assim, ela tem 3 personas, definição de 3 Três personas. pessoas. Ana tem vários negócios, né? Ana é nossa É um aluna. negócio, né? Isso E aí. aí é importante revisar essa definição de persona, tá olhando para isso o tempo todo e revisar isso para entender se aquilo ali está aderente, para você poder ir ajustando a comunicação e ir acertando, né? Para que isso não fique defasado. A dona do meu Sim, dinheiro a falou que Bianca também também tem. está falando. Também, é. É exatamente isso, né? Porque, e aí, gente, é aquela questão assim, tem gente que diz assim, você precisa fazer o seu cadastro? Pelo amor de Deus, né? Não é o cadastro. E às Não. vezes até você diz assim, não quero não, porque você sabe, só vai ficar recebendo e-mail, que é uma chateação. Não é isso. Na verdade, você pode perceber a Adriane também falou, tem 2 pessoas. É isso aí, Adriane. O que acontece, né? Às vezes, você pode perceber um detalhe de um hábito, até numa conversa durante o atendimento. Vai lá e já anota, Isso entendeu? aí. Para não perder essa característica que você percebeu. Se a Coisas que as pessoa pessoas gosta falam, né? durante o atendimento, né? Por exemplo, de repente eu vou lá fazer sei lá, uma depilação, eu vou falar de uma viagem, eu vou falar de uma festa, aí você que está me atendendo já vai sacar, pô, ela gosta de uma viagem, é um hábito, eu gosto de uma coisa de moda, já é um outro hábito, e você vai construindo, né, esse perfil dessa pessoa, tá? E aí, o cadastro ele vai ficar efetivamente muito mais, digamos assim, muito mais voltado ao que de fato você quer e daí do que você vai definir como a resolução do problema daquelas pessoas que você quer, de fato, entregar, né? Qual é a solução, qual é o tipo de serviço, enfim, todo um detalhamento. Vai ter um cadastro Bom, qualificado, né? qualificado, não é baixa aquela, me dá aí seu e-mail, que aí depois eu te encho de coisa, né? Porque Exato. Só oferta, acaba oferta, sendo oferta, isso, ninguém oferta, oferta, aguenta. exatamente. E aí, às vezes, eu digo que nem quero, não tem, às vezes posso até perder uma oportunidade, mas que eu não É. quero ficar, né, enchendo minha paciência, né? E isso, gente, isso não existe pelo nada, né? Na verdade, existe toda essa verificação desses detalhes, porque, na verdade, você quer cruzar com o quê? Você quer cruzar com o seu propósito, com o seu negócio, né? O tipo de missão que você tem. Então, assim, por que você existe no mundo ali, né? No mundo dos negócios? Para resolver alguma dor, alguma frustração, algum problema. E aí, a melhor dos mundos é que você cruze essas pessoas com esse seu propósito, né? Exatamente para ter uma qualificação muito mais voltada ao que o seu cliente efetivamente quer, né? Uma vez eu li um livro, que é uma parte do livro, não li ele todo, mas é de um pastor americano, que é o Mike Murdock, que ele fala exatamente que, para você saber o seu propósito, identifique na sua vida o que mais lhe incomoda. Você provavelmente vai ser muito bem mais sucedido, né? Bem mais sucedido. Quando você ataca efetivamente e resolve um problema que no fundo, ele te aflige. Então, por exemplo, se você se incomoda com a fome no mundo, crie um negócio que tente resolver isso. Você pode criar uma ONG, ou você pode criar algum tipo de restaurante que capte, né? Tem vários patrocinadores para ceder a um preço irrisório para essas pessoas, enfim. Qual é o que mais me incomoda no mudar? Falta de educação, né? Pode ser? Faça um curso de etiqueta, enfim. Que de fato, né, Raquel?
incomoda no mundo. Porque eu faço educação, gente, para vocês saberem, é uma coisa que me incomoda. Então, assim, é importante você ter isso, né? Ter o teu propósito. O que você resolve, de que maneira você resolve, e ter isso na sua missão. Porque o que é a missão? Nada mais é do que o que você está ligado ao seu cliente. É, digamos assim, o cordão umbilical com o seu cliente, né? Muita gente até confunde com visão. A visão é o que você quer para o seu negócio daqui a um X tempo. A missão não, é o que você resolve, qual é o seu propósito, por que você existe no mundo, qual é a questão que você se liga ao seu cliente, tá? E aí, né, quando todos esses itens, né, são claros, propriamente dito, você começa a trabalhar, inclusive, previamente, como você pode se conectar melhor, né, com o seu cliente. E esse se conectar, vamos entender o seguinte, não é aquelas mensagens básicas que diz assim, no dia das mães, no dia dos pais, não sei o quê. Às vezes você nem é mãe, nem é pai, e já perdeu sua mãe, já perdeu seu pai, você recebe aquela mensagem. Quer dizer, você, na verdade, é um estudo muito maior que está por trás disso, né? Você, na verdade, tem que correlacionar as coisas que, de fato, estejam ligadas à priorização do seu cliente. Fora isso, você está dando tiro no pé, né? Então, isso a gente chama que é a pré-venda, né? Na verdade, você está voltando todo aquele teu olhar das suas entregas, do que você entrega para o seu cliente e já está previamente se conectando a ele. Dando, por exemplo, uma frase de incentivo uma vez por semana, chamando para um olhar mais, por exemplo, de acordo com a sua necessidade lá, né? Você está mais ligado à autoestima, trazendo alguma frase para que você forneça mais autoestima à mulher. Então, tudo isso é uma pré-venda que você vai. Quando você para pensar o que você deve fazer ao longo, né, daquela semana, daquele mês, você está fazendo uma pré-venda, você está se conectando ao seu cliente, mesmo antes de vender. Né? São os detalhes, né, Mary? Quando você estava falando, eu estava aqui pensando, né? Minha paixão, né? Minha Disney. E aí, quando você vai pensar lá na Disney, né? O que torna a Disney tão mágica, né? São a quantidade de detalhes, né? É claro que tem toda uma narrativa ali atrás, né? Tem toda aquela tecnologia, né? A experiência em si, enfim. Tem o produto, de fato um produto encantador e mágico, mas tem muitos detalhes, muitas coisinhas que vão tornando aquilo tudo mais especial. Às vezes são coisas assim, porque é um parque de diversão com montanha-russa, como tem em vários lugares do mundo. Mas por que a Disney é referência? Ela tem vários e vários e vários detalhes na sua experiência enquanto você está lá desfrutando. E aí eles criaram os hotéis, né? Começou com o parque, e aí eles criaram os hotéis onde você tem toda uma experiência prévia ao produto principal, que é o entretenimento ali dos parques, né? E depois os produtos todos que a Disney passou a vender, enfim. Então, tem a ver com detalhe, né? Você estava falando, manda uma mensagem, claro que tem a ver com a pessoa, né? Não pode mandar uma mensagem para quem não é mãe, não tem pai nem mãe, de Feliz Dia das Mães, Feliz dos Pais, que não vai ter nada a ver. Mas que informação complementar, que conhecimento complementar ao seu produto você pode fornecer ao seu cliente que vai ajudar com que ele use o seu produto melhor, ou que vai fazer com que surja a necessidade de outros produtos correlatos que você mesmo vende, né? E que vão ajudar a vida efetivamente do seu cliente, né? Exatamente. Esse negócio do detalhe, ele é muito importante, gente. Hoje mesmo, eu estava super atolada, ligo para um lugar que eu gosto da comida de lá, a mulher me atende e me fala assim, você pode ligar daqui a 5 minutos? Não, não posso. Perdeu a cliente, entendeu? Ela podia ter pedido seu telefone, falar, olha, eu não consigo te atender agora, eu te ligo daqui a 5 minutinhos, né? E aí ela empurrou para você a responsabilidade da venda, né? Enfim, ela deveria ter puxado para ela. Exatamente. Então você vê que é no detalhe que você ganha ou você perde, né? O detalhe, ele faz toda a diferença no final do seu resultado. Não pense assim, isso aqui, pense em custos, mas e às vezes aquele detalhe que pode ser um custo mínimo, que você não vai ter um absurdo de dinheiro para acoplar naquilo, e você vai resolver, você vai dar um agrado para o seu cliente, você vai
trazendo um diferencial frente aos demais concorrentes, e é o que de fato vai fazer você fidelizar o seu cliente. Boa Olá, boa noite. noite. Guias para a gastronomia. Tá sempre aqui nas lives. Boa noite. Então, assim, tem que ter muito cuidado com os detalhes, gente, porque o trivial todo mundo já entrega, né? Você vai se diferenciar exatamente no detalhe. Então, pare para pensar qual é o detalhe que o seu... Olá, gostosuras. Oi, gostosuras kids. Acho que é a Dayana. E aí, você vai trabalhar em cima desse diferencial e vai ter muito mais resultado, garanto isso. E tem a questão da correlação, né, Mary? A gente falou aqui, né, 3 estratégias para você ter mais clientes. Então, recapitulando, né, dando um pouco mais de clareza, quais são essas estratégias? A primeira é a pirâmide lá, que a gente falou das necessidades fisiológicas, de segurança, social, estima e autorrealização. Então, a primeira estratégia é você identificar efetivamente aonde o seu produto, o seu serviço, o seu negócio se posiciona nessa pirâmide, né? Em que nível a sua pirâmide está, o seu negócio está nessa pirâmide. Quanto mais na base dessa pirâmide o seu negócio estiver, mais fácil de você conseguir vender, porque a gente tem mais urgência para suprir, a gente enquanto ser humano, né, tem mais urgência para suprir as necessidades da base da pirâmide. Quanto mais no topo da pirâmide, é um pouco mais difícil, mas não é impossível. E aí você precisa garantir que você está falando, comunicando com os clientes corretos, né, que já tem os níveis mais básicos da pirâmide supridos, né? A segunda estratégia é, então, a gente falar da persona, a gente entender a persona e a correlação, né? A persona e a terceira estratégia é a gente saber o propósito, para quem que a gente vende, por que que a gente vende, qual é a dor que a gente resolve. Mas não isso de maneira isolada, né? É a correlação entre esses 3 elementos. A pirâmide com as necessidades, a persona, que é a representação do meu cliente ideal, para que eu consiga definir essa persona, né, de acordo com o meu propósito, mas também não descolando isso do nível da pirâmide que meu negócio está posicionado. E a minha missão, que é o meu propósito, né? Ó, Guias para Gastronomia está dizendo aqui, ó. Sou Ana, a Dayana acho que é do Gostosuras Kids. Sou Ana, meninas, adorei o tema hoje. Fiz 34 minutos com a empresa tentando fechar um acordo. Nossa, 34 minutos. Ave Maria. Mas você como cliente, Ana, foi isso? Ou você, acho que ela é como cliente, mas é complicado, né? Bastante tempo. Conta aí um pouquinho pra gente, como é que foi essa experiência? E é legal a gente, essas 3 estratégias de maneira associada é o que vai te dar mais chances de conseguir efetivamente mais clientes. Você se posicionar, né? O micro e pequeno negócio tem muito daquela coisa do amadorismo, né? Aquela coisa do vou dando jeitinho. Às vezes a gente começa o nosso negócio como hobby, ou começa insegura e a gente não fala que é um negócio, a gente fala, não, estou fazendo isso aqui porque eu gosto. Não eu comecei a fazer, eu tô cobrando um pouquinho só para testar. A gente começa quase que pedindo desculpas, né? Por estar produzindo o nosso produto, o nosso serviço. E ok, né? Eu acho que às vezes a gente passa por esse momento e tá tudo bem. Mas conforme você vai avançando, o seu negócio vai crescendo, você vai se estabelecendo, você precisa virar essa chavinha, né? Precisa mudar esse mindset de que você não é um negócio amador, você é um negócio, você tem que se posicionar como tal. Essas estratégias, né, de saber, de ter clareza de onde você está nas necessidades dali da pirâmide, quem é a sua persona, quem é o seu cliente ideal e qual é o seu propósito, são pontapés iniciais para que você comece a se posicionar de maneira profissional. E tanto as pessoas quanto os seus próprios clientes, eles vão começar a perceber isso, né? Sem dúvida. E aí também, né, Raquel, tem aquela coisa, né? É o ciclo de vida, né? Você para o cliente, né? Então você estuda o seu cliente aqui, percebe como você pode alcançá-lo de uma forma melhor. Depois, efetivamente, você gera, né, o produto, né, ou o serviço para o seu cliente. Então, é aquele momento onde, de fato, você vai atendê-lo. Mas depois que você atendeu, o mundo não acabou, o ciclo continua. Faça também o que a gente chama do pós-venda, né? Peça um feedback ao seu cliente, que ele vai se sentir importante para você, né?
pergunte alguma coisa, faça com que o cliente perceba que você se interessa por ele, né? Que ele, com certeza, nesse momento, ele vai voltar, vai indicar outras pessoas. Tá bom, mas usa se eu pedir, se eu falar que eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo o som de uma criança. Eu parei de... Agora voltou. Voltou? Voltou. Ah, então tá. Foi alguma quedinha. Ah, tá. Então, assim, faça, né, tanto o estudo prévio de você vender, venda da melhor maneira possível, com o melhor diferencial. E aí, eu até me lembrei de um arquivo, né, que a gente colocou lá no nosso Telegram, né, Raquel? Que tem, por exemplo, um exemplo de um processo de uma pessoa atendendo, como se fosse um atendimento num salão, e qual o nível que você deveria ir ao escrever um procedimento para uma pessoa atender. Então, vai desde o bom dia, por favor, não chegar muito próximo da pessoa. Todo esse nível de detalhe faz você criar uma identidade e um diferencial para alguém. Eu perdi aqui. A Dayana. Estava esperando você terminar para não te cortar. Ela pediu para recapitular a pirâmide. Conclui o teu raciocínio. Tá. E aí, depois você fazer efetivamente o pós-venda de forma que você, nesse momento, fidelize o seu cliente. Então, recapitulando, eu acreditei depois... Eu não estou conseguindo esperar direito. Essa última mensagem também não consegui entender, da Dayana. Mas ela perdeu o início da live e ela pediu para a gente recapitular. Dayana, são 3 estratégias, né? Recapitulando. A primeira estratégia é existe uma pirâmide que chama Pirâmide de Maslow, né? Que foi um homem chamado, acho que Abraham Maslow. Não sei se o primeiro nome dele é esse, mas se você botar Pirâmide de Maslow, você consegue se aprofundar mais nesse tema. Mas, basicamente, ele compreendeu que o ser humano ele tem uma hierarquia de necessidades. E aí, composta de 5 níveis. Todo ser humano passa por essa hierarquia. Sendo a base da pirâmide a necessidade fisiológica, que é a necessidade de sobrevivência, alimentação, roupa, teto, sobrevivência mesmo. Saneamento básico, necessidades básicas. O segundo nível da pirâmide, né, da base para o topo, é segurança, né? Então, proteção sua e da família, estabilidade no lar, no emprego. Depois você tem as necessidades sociais, onde você tem ali os sentimentos de aceitação, né? Que é aquilo que a Mary estava falando. A gente faz parte de grupos, né? A gente quer ser aceito. E amizades, família, relacionamentos. Depois a gente tem o penúltimo nível, que é a estima, onde você vai trabalhar a parte de autoconfiança, independência. E o topo da pirâmide com autorrealização, né? Então, realização do próprio potencial, autodesenvolvimento, criatividade. E aí, Maslow, que é esse estudioso que criou essa pirâmide, ele classificou esses 5 níveis básicos que todo mundo passa, e ele entendeu que você só muda de nível quando você consegue suprir o nível anterior. Então, para você ter, por exemplo, o nível social, que é o terceiro nível da pirâmide, para que você comece, enquanto ser humano, para que você comece a pensar, eu quero sair, eu quero fazer parte de um grupo de amigos, eu quero me divertir, primeiro eu tenho que estar ali com a minha parte de sobrevivência garantida e com a minha segurança mínima estabelecida. Senão eu não vou pensar nisso, né? Isso vai ser luxo até que eu consiga cumprir isso. E qual é a relação disso com o seu negócio? É você entender em que nível da pirâmide está o seu negócio, né? Em qual nível da pirâmide está o seu negócio? Para que você possa, primeiro, se comunicar com seus clientes, para que eles entendam que você atende aquele nível de necessidade. E aí, quando eu digo se comunicar, não é necessariamente dizer, olha, meu produto, meu serviço atende às suas necessidades sociais. Não é isso necessariamente. Mas é na história que você constrói a respeito do seu negócio, do seu produto, do seu serviço, você tem que ir deixando isso claro, né? Que você supre necessidades sociais, por exemplo. E além da comunicação, é você entender se os clientes que você atende hoje, se eles já têm as características dos estágios anteriores, se você não está na base, atendidas. Porque se eles não têm, se você está se comunicando e está atraindo clientes que não têm as necessidades mais básicas supridas e o seu negócio está mais acima,
você vai começar a ter um desalinhamento. Você às vezes faz a primeira venda, mas não consegue vender de novo para aquele cliente. E aí é um grande problema, né? Porque custa muito mais caro e a gente gasta muito mais energia para conseguir um novo cliente do que para manter um cliente que a gente já tenha. Então isso é extremamente importante e relevante. A gente se comunicar com o cliente certo que a gente quer realmente atingir, que nosso produto melhora, né? Porque quando eu começo a me comunicar de maneira errada e atraio as pessoas erradas, isso se reflete, eu não conseguir reter aqueles clientes. Sem dúvida. E aí você me fez lembrar, a grosso modo, né, gente, é assim, você não vai oferecer um carro se a pessoa não tem alimentação suficiente, se você não tem mora num lugar adequado para ter um carro. A grosso modo, para vocês entenderem, é isso. Você tem que saber, por isso você tem que saber o nível, né? E aí você falou em questão de história, eu me lembrei, né? Por exemplo, por que a Nike, enfim, você compra da Nike e às vezes não compra de um... Gente, às vezes a Nike, ela faz o tênis dela no mesmo lugar que um outro tênis sem marca faz. A borracha é a mesma, o material é o mesmo, são todos lá feitos na Coreia. Por que você compra o da Nike? Porque simplesmente ela contou uma história ali por trás, entendeu? Ela associou o nome dela a grandes vencedores, entendeu? Então, sei lá, eu não sei se a Nike é envolvida com o Neymar, mas vamos supor, ela associa a marca dela ao Neymar. A Puma, por exemplo, ela associa aquele corredor, né, o Usain Bolt. E aí você compra da Puma, não compra um outro que de repente é tão bom quanto. Entendeu? Vai pagar até mais barato. Mas é exatamente o que você falou, Raquel. É a história que é contada por trás de uma marca, a quem ela se associa. Ela falou, muito interessante. Estou aprendendo muito pensando com vocês. Obrigada, Dayana. E é legal, assim, só para complementar, né? Não está dentro das 3 estratégias que a gente separou para contar para vocês, mas enquanto você falava aí esse negócio da Nike, Mary, eu fiquei pensando assim, antigamente, né, só as grandes marcas, né, as pessoas que tinham dinheiro, né, poderiam fazer isso aqui que a gente está fazendo agora, atingir quantas pessoas quisessem estar ali para ouvir, né, e poder contar uma história, envolver, porque antigamente isso só era feito através da televisão com propaganda paga, e é muito caro. E aí vem as redes sociais, né, o advento das redes sociais e da indústria 4.0 e toda essa tecnologia. E, gente, como a gente tem que aprender a usar as redes sociais, né? Mesmo negócios físicos, negócios tradicionais, que não nasceram no digital. A gente tem que aprender, e aí a pessoa enche o feed dela só produto, né? Sei lá, você, Dayana, que vende aí parte de confeitaria. Só botar foto de bolo, só botar foto de rosquinha, de salgadinho, que tudo maravilhoso, fotos profissionais, melhor ainda. Tem que ter foto do seu produto? É claro que tem que ter, né? Você está ali para vender. Mas não pode ser só isso, porque uma empresa, ela é feita por pessoas, né? E a sua história, o que te motivou? A gente fez uma live, se eu não me engano, foi com a... esqueci o nome dela. A Janaína, do Quitanda Saudável. E aí ela falou, eu abri o Quitanda Saudável porque meu filho tinha problema de alergia. Muda completamente a sua atenção, ela já alerta, porque a pessoa tem uma história. O que motivou ela a abrir aquele negócio foi a dificuldade dela. E aí, quando você vai contando isso de forma legítima para o seu cliente vai se envolvendo com a sua marca. Porque ela, na verdade, está se envolvendo com você, que representa a sua marca, né? E isso, enfim, tem um monte de desdobramento. Por isso que marcas se desvinculam de pessoas que estão com condutas inadequadas, porque você está associando aquela conduta à sua marca. Então, a gente conseguir aprender a usar as redes sociais das nossas empresas para contar a história do nosso produto, do nosso serviço. De onde surgiu a ideia daquela receita, né? Como é que aquilo se conecta com você ou com o seu cliente. Às vezes a história não é sua, às vezes a história é de um cliente. Foi um cliente que veio aqui, aconteceu isso, e aí você vai contando, você vai mostrando, e as pessoas vão se envolvendo, e elas vão tendo carinho pela sua marca, e elas vão optar por você, não só pela qualidade do seu produto e serviço, mas também pelo valor e o relacionamento que você criou com esses clientes. Sem dúvida. É a Ana, Guias para... Eu leio. Trabalhei numa empresa que etiquetava as calças da C&A, que não era feita pela C&A, e ia para a loja pelo triplo do preço que era feito. É isso aí.
É isso aí. Tem também uma questão de garantia, né, por trás, né? As marcas, elas garantem algumas coisas, então tem também, mas certamente você tem que... A história que se conta, né? Toda a narrativa por trás do produto, serviço, da marca e do negócio influencia muito a decisão de compra. Com certeza, Enfim, né? Então é importante tudo isso, gente, exatamente para você se conectar, né, mais ao cliente, né? E nesses detalhes todos que vocês conseguem travar, né, e buscar no seu cliente, isso você cria exatamente mais essa proximidade e com certeza eles vão fazer o marketing, a propaganda mais barata que existe, que é o boca a boca, né? Então é bem adequado, inclusive você... Quando você trata bem um cliente, ele naturalmente vai falar, não, mas você procura tal pessoa que ela resolve, e é bom o tratamento lá e tal. E você vai começando a criar uma rede que é tão boa quanto você, até melhor, né? Porque aí você não gasta dinheiro, de você exatamente trazer mais clientes para você, e cada vez mais naquele nível da onde você está na pirâmide, da onde o seu negócio atende efetivamente. Né? Isso aí. Agora, é importante, né? Tem gente que pode estar pensando, mas eu tenho um pequeno negócio, né? Eu não preciso fazer tudo isso. Essa história exatamente que a gente falou, que cada marca cria, não começou de agora, gente. Começou, na verdade, lá atrás. A Nike um dia não era Nike, né? A Nike, no início, ninguém conhecia. E essa história foi contada ao longo do tempo. Então, na verdade, quando você começa o negócio, você já tem que vislumbrar isso lá na frente. Qual é a história que eu vou contar ao longo do tempo, né? Para eu ser daqui a mais um tempo reconhecido efetivamente. Aí você já começa a entrar na condição da sua visão, que é depois um pouco da sua missão. Uma vez definida aquela sua missão, né? Que é o seu propósito no mundo dos negócios, qual é a sua visão? Então, aí você consegue construir, de fato, a sua história bem contada e bem alicerçada em condições bem melhores do que você... eu só estou vivendo por espasmos, né? Eu estou lá, consegui um cliente aqui, consegui um cliente... Não, você tem uma lógica, uma narrativa de uma história para alcançar os seus clientes efetivamente, né? Não, e é incrível, né, Mary, como é que a gente inverte o valor do tempo, né? A gente superestima aquilo que a gente faz em pouco tempo e subestima aquilo que a gente faz no longo prazo, né? Aquilo que você falou, ela veio contando isso ao longo do tempo. Então, a gente é pequeno, aí a gente acha, eu sou pequena, então não vou fazer isso, não vou gastar tempo com isso é só para os grandes, quando eu for grande eu penso nisso. Não, né? Você tem que começar hoje, né, a tomar as rédeas aí do seu negócio, pequeno que seja, para que você chegue onde você queira, né? E tá preparado para ser grande, né? Você começa pequeno, mas você tem que ter a mentalidade do grande, para que você possa chegar lá, né? Você não vai se tornar grande se você não pensa grande. Ou se você não vai se tornar aquilo que você queira se tornar. Pode não ser necessariamente grande, mas você não se torna aquilo que você almeja se você não almeja, porque você não está projetando aquilo de fato, né? Então, não superestimem demais aquilo que a gente faz em pouco tempo, mas também não subestimem o que a gente faz no longo prazo. Exatamente. Porque assim, né, você realmente, tudo depende do que você quer para o seu sucesso, né? Mas seja lá o que você quiser, você tem que construir essa história, você tem que galgar um passo de cada vez. Então, é importante, de qualquer maneira, não importa qual tipo de sucesso você queira, primeiro é definir o sucesso que você deseja, né? Porque se você definir o que você quer, é impossível de chegar. Mas, aos poucos, você vai construindo, sempre almejando esse norte, que é o que você definiu do tema do seu sucesso, né? Isso que é importante. Né? Isso aí. Beijo, meninas. Beijo, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada, até a próxima. Pessoal. Até amanhã. Até a próxima.